Isso. Então, bom dia, pessoal. Hoje, 13 de setembro, nós vamos ver organização e paragrafação da redação. Então, como eu falei para vocês, na aula passada, na nossa última aula, aqui vamos entrar de novo, eu expliquei a vocês, seria a nossa última aula de tema de narração, de narrativa, né? Então, olha aí, nós estamos com poucos dias para vocês fazerem a prova do Colégio Militar. Então, a gente está fechando tudo, né, sobre a redação que a gente aprendeu o ano todo, todos os elementos da narrativa, né? E os tipos também, né, de narrativas que a gente viu. Então, toda aquela parte de narração, vocês já estão bem treinadinhos, bem aptos para vocês fazerem, tá? Para vocês irem muito bem na prova. Então, o que está faltando é essa, a última parte que está faltando é essa aí. A paragrafação. O que é paragrafação? São os parágrafos. Como que você vai organizar os parágrafos desse texto, dessa narrativa? E como que você vai distribuir esses elementos na organização do teu texto? Então, assim, por exemplo, geralmente a gente vai fazer quantos parágrafos numa narrativa? Numa redação? A gente vai fazer 4 ou 5 parágrafos? Então, o que nós vamos colocar em cada um desses parágrafos? Olha, bom, eu sei que todos os elementos da narrativa são o tempo, o narrador, o tempo, o espaço, o clímax, o desfecho, os personagens, não é? Mas, assim, como que eu vou colocar? Onde que eu vou colocar esses temas? E depois eu preciso anotar eles direitinho do lado para saber se todos eles estão constando na minha redação, se o que a minha prova pediu, né? Se eu fui fazer a prova. Então, eu preciso pegar o rascunho. Pega uma parte do rascunho, gente. Vira do lado, não do lado da folha, pega numa outra parte em branco. Não sei se eles deixam utilizar também uma outra folha em branco que vocês possam ir anotando as coisas, mas caso contrário, pega uma outra parte da prova e vai colocando lá. O que está pedindo o texto? Desde o início até o final. O que está pedindo a prova de redação? A prova de redação pede isso, 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 coloca lá. Primeiro item, segundo item, terceiro item, tal. Aí depois que está pedindo isso, bom, é isso aqui. O que eu preciso ter numa narrativa? Quais são os elementos que eu aprendi lá no curso na narrativa? Os elementos que eu aprendi no curso são narrador, tempo, espaço, personagem, clímax e o desfecho. O tema tem que estar constando, obviamente. Na minha prova já vai estar pedindo um tema. Tá? Eu sei que tem que ter. Então, assim, que tipo de narrador que a prova está pedindo? Qual o tema que a prova está pedindo? Personagem, posso colocar? Que tipo de personagem? Eu aprendi que tem, né, o personagem principal e os secundários. O espaço, que tipo de espaço que eu tenho na minha narrativa, né, que eu posso colocar? O tempo, que tipo de tempo? Eu posso colocar o tempo psicológico, o tempo cronológico, que tem que ter, e eu posso também colocar um pouquinho do tempo psicológico, vai ficar bacana a minha redação, né? Tem que ter o clímax, aquela trama toda, né? Tem que ter uma parte alta do texto que tudo vai se desenrolar por conta daquilo. E depois o meu desfecho que eu vou concluir. Então, você coloca tudo isso numa folha, vai desenvolvendo com as suas ideias criativas, cuidando com o vocabulário, com a escrita, né, gente? Redação é igual você, como se você fosse construir um prédio. Você vai colocar todo o alicerce, todos os tijolinhos, né? Vai colocar lá o reboco, depois vai pintar, vai fazer tudo bonitinho, colocar janelas, as portas, é bem isso. E depois a gente termina e ainda vai verificar se tudo aquilo está constando. E mais do que isso, se a minha redação ficou bacana, eu fui criativo, ou será que o meu texto ficou um texto comum, que todo mundo escreveria isso aqui? Porque, assim, veja bem, gente, vocês estão indo para um concurso de redação, um concurso que tem uma redação, e vocês estão disputando uma vaga com vários outros, né? Então, são muitos alunos ali. Então, para a sua redação
ter uma nota boa, além de estar seguindo tudo certinho, você precisa ter uma redação que seja melhor do que a dos outros, do que dos demais. Então, a tua redação não pode ser uma redação média. Ah, está pedindo tudo que colocou aqui, mas não está muito criativo. Sua redação vai ter uma nota boa, mas não vai ter uma nota tão boa como poderia ser, melhor do que a do outro. Então, eu tenho que ser criativo também, né? Eu preciso ser criativo na minha redação para que eu tenha um, uma nota muito melhor, que eu me destaque, que a minha redação se destaque das demais, tá, pessoal? Então, olha, o que nós vamos fazer hoje? Eu peguei uma prova dessas que a gente aplica na terça-feira para a turma avançada. Eu acho que tem até gente que já fez aqui. A Ana Vitória é uma das que fez, né, Ana Vitória? Dessas que estão aqui. E essa que está aqui, a Ana fez, e foi no mês passado que nós fizemos. Acho que tem um pouco mais de um mês, logo que a gente retornou do recesso das férias, né? Então, por que eu peguei esse tema aqui? Porque é um tema que é um pouco mais fácil, tá? E a gente vai desenvolver essa redação juntos. Antes da gente desenvolver essa redação, eu vou mostrar para vocês uma das redações que nós tivemos que teve uma das notas mais altas, tá? Então, a gente tem muitos alunos ali que tiram notas variáveis, né? Toda semana tem gente que tira nota mais alta, tira nota mais baixa, tira nota média, né? Então, eu vou pegar uma redação exatamente deste tema, desta semana aqui, e vou mostrar que essa redação teve uma nota bastante alta. Como que ela organizou? Para mostrar como que foi organizado o texto, né? O que ela colocou nos primeiros parágrafos, depois nos demais, depois no último. Como que ela trabalhou esse tema? Como que ela leu essa prova aí? Como que ela desenvolveu, ela escreveu a redação dela? Para a gente ter um exemplo, tá? E aí depois a gente vai juntar, se der tempo aqui, eu acredito que vai dar, a gente vai fazer a nossa redação. Nós vamos fazer com as ideias de vocês, e aí depois vocês podem concluir ela, tá? Então vamos lá. Vocês estão enxergando essa prova aqui, né? Tá dando para ver direitinho? Sim, pessoal? Ou preciso que eu aumente aqui um pouquinho? Precisa não, tá bom. Tá bom? Tá, então vamos lá. Olha lá, vejam que tem várias imagens aqui, né? Olha, caixa d'água, limpando canos de água, cachorrinho olhando aqui a lixeira, colocando lixo no lugar certo, tirando água de pneus. Estão vendo aqui? Olha, na plantinha, o que tem aqui na plantinha? Está colocando terra naquele pratinho onde costuma ficar armazenado água, né? Então, tem várias coisas ali, algumas ideias dessas imagens. Então, vamos lá. Dê o que se pede. Então, tinha uns textos de apoio. A gente não vai ler esses textos de apoio, porque geralmente a prova ela vem com textos de apoio. Vem com textos diferentes. Às vezes é uma tirinha, depois o outro texto, às vezes é uma música, ou é uma poesia. E o último texto, às vezes, é um conto. Todos eles são diferentes, são gêneros diferentes, mas eles têm o mesmo tema em comum. Isso serve para quê? Esses textos de apoio? Para que o aluno leia e ele perceba bem o tema que vai estar pedindo na prova de redação, né? E para ele tirar algumas ideias. E ideias, ele não pode copiar o que tem nos textos de apoio, mas ele pode retirar ideias desses textos aí. Olha, esse aqui falou um negócio assim interessante. Acho que eu posso criar uma situação a partir disso aqui, né? Mas eu não posso copiar ideia nenhuma dali. Então, eu tenho que entender esses textos bem para eu criar as minhas próprias ideias, tá? É diferente de você copiar alguma coisa de lá. E para você compreender muito bem o tema da prova, você vai observar que todos esses textos terão o mesmo tema, porque também é muito comum
que os candidatos, eles fujam do tema. Então, por isso que tem também esses textos de apoio, todos eles de maneira diferente, de gênero diferente, né? Mas com o mesmo tema, para que o candidato já saiba que ele vai escrever sobre aquele determinado tema. Porque tem gente que, mesmo explicando, a gente chama isso aqui de comando da redação. Isso que eu vou ler agora, a gente chama comando da redação. Por quê? Porque é o comando dela, é o que está comandando para que você faça, apresentando o que será pedido para que você escreva na redação. Então, essa parte da redação aqui, a prova mesmo, a gente chama de comando. O que é que o comando pede, né? Então, vamos lá. Aqui começa assim, dê o que se pede. Então, depois da leitura dos textos 1, 2, 3 e 4, você percebeu que ninguém se salva sozinho da dengue. O perigo de contrair a doença aumenta cada vez mais quando chega o verão. Por isso, ela precisa ser combatida em conjunto durante todo o ano. A melhor maneira de evitá-la ainda é a prevenção. Pense e criativamente produza um texto narrativo em primeira pessoa em que o ou a protagonista, de maneira divertida. Olha, veja que está em negrito aqui, ó, né? Envolva toda a comunidade no combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor não só da dengue, mas também da zika e da chikungunya. Então, aqui, esse aqui é o comando da redação. Então, o que o comando está apresentando para a gente aqui? Uma situação. É importante que a gente faça a redação dentro desta situação aqui. O que a gente observa nas provas, gente, nas redações? Que o aluno ele se baseia muito no que está daqui para baixo, porque aí ele vai colocar lá, ó, observações. Dê um título ao seu texto. Bom, tem que dar um título. Não copie partes dos textos desta prova. Aqueles textos de apoio lá, 1, 2, 3 e 4, que eu disse para vocês que sempre tem em toda a redação, né? Que vão todos eles falar do mesmo tema. Então, eu não posso copiar partes daquilo lá. Seja criativo. Escreva sua redação com caneta azul ou preta. Não utilize letra de imprensa. Fica a letra de imprensa. Essa letra aqui, ó, caixa alta aqui, quadradinha. Tem que ser letra corrida, letra cursiva, normal, né? Obedeça ao limite de 20 a 30 linhas. Opa, olha só que interessante. Eu tenho uma redação maior. Às vezes, tem prova que pede redação de até 20 linhas. E aí, às vezes, é difícil você fazer uma redação que seja interessante, que desenvolva as ações ali que pede, né? Em 20 linhas. Então, geralmente, a narração vai aumentar um pouquinho, de 20 a 30. Então, olha, eu consigo escrever uma história bem bacana, uma história bem legal, né? Não esqueça os elementos essenciais da narrativa. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa menos aqui. Ah, tem, ó. Isso é a parte 1, né? Então, assim, poxa, o que são os elementos essenciais da narrativa? Olha aí, gente, vocês fizeram o curso, estão bem atentos, já sabem o que são os elementos da narrativa. Então, vocês já estão saindo à frente de muitos outros que nem sabem o que são os elementos essenciais da narrativa. Quais são os elementos? Narrador, tempo, espaço, personagem, clímax e desfecho. Eu preciso ter todos esses elementos que são essenciais para uma história. Então, eu sei que são eles, tá? Então, essa é a primeira parte que está pedindo, das observações. Na segunda parte, está meio pequenininha aqui, deixa eu aumentar aqui, ó. Será atribuída pontuação 0 à redação que, letra A, fugir totalmente do tema proposto. Letra B, estiver escrita a lápis, ainda que parcialmente. Por quê, gente? Porque às vezes acontece que vem lá a folha de rascunho. O que acontece? Às vezes,
você vai escrever na folha de rascunho. A folha de rascunho, gente, é importante que esteja postando o texto a lápis, tá? E se você quiser colocar umas anotações do lado ali, você também pode fazer isso na folha de rascunho. Como eu falei para vocês, o que está pedindo meu comando aqui, ó? Né? Então, eu vou colocar aquelas informações ali para eu não me perder. Eu posso colocar do ladinho? Posso rabiscar as coisas na folha de rascunho. Eu posso fazer o que eu quiser na folha de rascunho. Mas é bom que conste o texto também inteiro, a lápis, né? Então, assim, e aí depois eu vou pegar esse texto a lápis e aí eu vou passar na folha definitiva, que aí vai vir uma folha definitiva para vocês, texto definitivo. Aí aquela ali é que vocês precisam escrever com a caneta azul ou preta, né? É aquela folha que vocês vão escrever, vão colocar. Então, para não haver erros, né? Para você não rasurar, porque rasura é uma coisa que desconta bastante ponto né, nessas provas. Então, o que você faz? Escreve o texto a lápis na folha de rascunho e depois você vai corrigir ele. Antes de você passar ele na folha definitiva, na folha com a caneta, você vai fazer o check-up nele. Você vai checar todas as informações ali. Principalmente essa primeira aqui, gente, ó, de que deu o que se pede. É o que eu falei para vocês, a gente tem observado, olha, já desde o início do ano, o pessoal que faz a redação, os alunos, de uma maneira geral, que fazem as redações para nós, que acabam se esquecendo desta parte aqui. E só pegam o tema e depois desenvolvem aqui, ó. Dei um título, não copiei partes do texto. Ah, eu achei que eu fui criativo. Escrevi a minha redação com caneta, tal, tal, tal. Não esqueci dos elementos essenciais da narrativa, que é narrador, personagem, tempo, espaço, clímax, desfecho. É isso aí. Não, não é isso aí. Você tem que fazer tudo isso aí dentro daquilo que estão te propondo. Então, o que é que está pedindo esse texto aqui? Olha lá, então está falando da questão da dengue, né? Do Aedes aegypti. Não só isso, desse mosquito que transmite também a zika e a chikungunya. Então, o que é que está dizendo aqui, gente? Olha lá, tem uma situação. Eles sempre vão fornecer uma situação para que você desenvolva aquelas observações ali, número 1 e número 2. Então, é essa situação aqui que eu não posso deixar de colocar no meu texto. É a partir dela que eu vou criar o meu texto. É aí onde morre a nota de vocês, se vocês não colocarem. E aonde corre o risco de vocês tirarem 0. Porque aí vocês não estão fazendo conforme o que está sendo pedido, tá? Por exemplo, se eu tenho uma situação aqui que pede que eu escreva narrador em primeira pessoa, né? O protagonista ou a protagonista vai colocar de maneira divertida, vai envolver uma situação ali, uma comunidade. Ela vai criar uma situação divertida que ela vai envolver toda a comunidade que ela faz parte no combate ao mosquito Aedes aegypti, né? Então, olha só, eu vou ter que criar essa situação dentro disso aqui. Então, eu vou colocar um narrador em primeira pessoa, e aí eu posso criar uma situação, que esse narrador vai criar uma situação que vai envolver a comunidade. Quem é essa comunidade? Quem pode ser essa comunidade? Essa comunidade pode ser a família dela, a família e os amigos, pode ser o pessoal do bairro em que ela mora, pode ser a comunidade escolar, a escola, a sala de aula dela, a turma dela. Então, é uma comunidade do qual ela está envolvida. Então, ela vai criar alguma coisa divertida, que vai envolver essa comunidade aí no combate, uma ação do combate do Aedes aegypti, que ele não só transmite a dengue, como está escrito aqui,
mas, né, falar também da questão da Zika e da chikungunya. Entenderam? Então, eu preciso fazer a minha redação a partir deste comando aqui. Se eu criar uma outra coisa totalmente diferente, eu posso levar um zero. Porque eu não criei, eu comecei a falar, só falar da dengue. Nesse dia, eu me lembro que nós pegamos algumas redações assim, que não eram narrativas, que eram redações, dissertação, que começava a falar sobre a dengue, que a dengue era uma coisa perigosa, como que se pegava a dengue, o que que acontecia. Pegou muita informação dos textos de apoio lá, que dizia como que a dengue é transmissível, como que se cria a dengue, como que o Aedes aegypti, né? A aegypti, ele se reproduz, como que transmite, começou a explicar o que era, mas não fez a narração, entendeu? Não fez a história, não montou aquela situação ali. Nesse dia aqui, nós tivemos algumas redações desse tipo. E também temos, às vezes, textos que não colocam essa situação aí. Começam a falar inventar. Um dia estávamos lá na minha casa, de repente, percebi que as aguinhas do vaso começaram a ter ali ovos, larvinhas, começou a contar o que aconteceu, uma situação assim, tal, tal. Mas não falaram especificamente, né, da situação que pedia. Então, assim, o que a gente observa é uma falta de atenção com a leitura e de anotar mesmo na prova, né? De anotar, porque tem um tempo para fazer essa prova, não são muitas horas, né? Vocês têm ali, mas é assim, se você estiver treinado com o que está pedindo, prestando atenção no que está pedindo, isso aqui não vai fugir de vocês, né? Então, vocês não vão se perder com o que está sendo pedido. Então, anotem tudo. Por isso que eu falo, pegou a prova na mão, gente, pega o rascunho do lado, antes de começar o texto, escreve lá do ladinho das linhas. Olha, tem uma situação aqui. Está me pedindo que eu crie de uma maneira, um texto narrativo, obviamente, né? O meu protagonista vai ter que criar uma situação divertida que envolva toda a comunidade no combate da... Eu escrevi aquilo ali, tá? Todo no combate do mosquito Aedes aegypti, né? Bom, que ele transmite ali dengue, zika e chikungunya. O que eu preciso colocar? Título. Daí você vai escrever, anotar também o restante. Título. Não posso copiar da prova. Criatividade, né? A letra, caneta, 20 a 30 linhas. Não posso esquecer dos elementos da narrativa. Coloque lá. Quais são os meus elementos da narrativa? Daí você põe lá. Narrador. Tempo. Que tempo? Cronológico barra psicológico. Posso colocar um pouquinho de tempo psicológico, minha redação vai ficar muito boa. Quase ninguém coloca, então vou colocar. Espaço, né? Clímax, precisa ter aquela parte mais alta lá do texto, né? Que é interessante, as ações vão se desenvolver, a trama se desenvolve. E aí depois o meu desfecho. Olha que maravilha, gente. Depois que vocês vão fazendo o texto de vocês, e aí vão vendo, peraí, aí você vai reler o texto. Não, antes de passar limpo, você fez a lápis, porque aí com a lápis você pode ir apagando. Essa parte que não ficou legal. Eu escrevi isso aqui errado. Teve uma palavra que está errada, esqueci da vírgula. Como é que escreve essa palavra mesmo? Tenta lembrar, às vezes a gente não... isso aqui parece que está escrito errado, não estou lembrando. Tenta se lembrar, vai lá, apaga e faz de novo. Antes de você passar tudo isso no seu texto, a caneta. Então, é por isso que tem um rascunho, por isso que você pode fazer a lápis, né? E aí, às vezes, o que acontece, gente? Acontece que o pessoal, às vezes, fica muito tempo ali, nisso daí, né? E quando vai passar o texto, fica metade a lápis. Não percam esse tempo, gente, de vocês escreverem de novo o texto de vocês a lápis na versão definitiva. Tem gente que escreve no rascunho,
e aí depois vai lá na folha de definitiva, escreve de novo a lápis, depois vai escrever a caneta de novo, não dá tempo. Por isso que está escrito assim, não é para escrever a lápis, né? Mesmo que seu texto fique parcialmente ali, ó, ainda que parcialmente, né? Estiver escrito a lápis, porque às vezes é isso que fazem. Vão passar de novo na folha definitiva com lápis, e aí depois vai passando a caneta por cima. Não, gente, não faça isso. Pegue lá, faça o seu texto a lápis na folha de rascunho e vá, corrija ele todo certinho para ver se tem alguma coisa errada. E aí, só depois que ele já tiver tudo certo, conforme que está tudo pedindo ali, aí sim você vai passar ele a caneta na folha definitiva, porque é a folha definitiva que vai valer para você, tá? Então, é desse jeito que a gente vai organizando. Então, é isso aqui que está pedindo. Deixa eu ver agora a outra. Aqui. Pera. Ver se daqui eu consigo. Aqui. Olha. Epa, gente, espera. Não é esse. Salvei errado. Espera só um pouquinho que eu vou achar aqui a outra, gente. Só um minutinho. Enquanto isso, se quiser, pode olhar nessa daí, que essa redação também estava muito boa, só que é outro tema. Quem fez vai lembrar. Espera que eu vou pegar a prova da dengue, da chikungunya. Só um minutinho. Vocês podem lendo essa aí, gente. Ficou bem bacana também. Só um pouquinho, gente. Deixa eu pegar a redação certinha aqui para vocês. Vocês estão tão quietinhos hoje. Estão me ouvindo, gente? Sim. Estão tudo muito quieto hoje. O que aconteceu com vocês? Espera aí, deixa eu pegar. Enquanto eles vão vendo aí. Só um minutinho. Achei. Vamos lá de novo.
Espera aí, gente. Aí, apareceu Guerra contra o Mosquito? Agora deu, né? Uhum. Vamos lá, então. Ó, Guerra contra o Mosquito. Então, tem título a minha redação aqui. Vamos dar uma olhada lá no que foi escrito, tá? Ó, hoje, enquanto eu voltava da escola, passei novamente pelo terreno baldio e pela praça cheia de lixo. Só que dessa vez, reparei em todos os lugares que o mosquito Aedes aegypti poderia se reproduzir. Aprendi na escola tudo sobre a dengue, a zika e a chikungunya e resolvi mudar meu bairro. Não poderia mudá-lo sozinho, então pedi ajuda dos meus vizinhos. Alguns concordaram, mas a maioria nem respondeu. Comecei fazendo vídeos e entregando folhetos. Depois, eu e alguns moradores limpamos o terreno baldio e a praça, para não sujarem novamente. Eu pesquisei muitos casos de dengue em nossa moradia e publiquei no YouTube. Muitos vizinhos começaram a ajudar, até que eu tive uma ótima ideia: fazer uma grande festa com brinquedos com o tema Combate ao Mosquito. Assim, poderia ensinar as crianças sobre essa guerra contra o Aedes. Nosso bairro melhorou bastante e agora não temos nenhum caso de dengue, chikungunya e zika há 2 meses e estou muito feliz. Então, veja, gente, ela colocou aqui essa situação aqui, vamos analisar. Estava pedindo lá, então, que fizesse uma situação, né, que o narrador, que seria protagonista, principal personagem da história, né, ele envolvesse a comunidade de uma maneira divertida no combate aí do Aedes aegypti. Ela fez isso, gente? O que vocês acham? Vamos, pessoal, vamos falando. O que vocês acham, pessoal? Quem me responde? Hein, Luiz Otávio? Ana Beatriz? Prof, repete que eu não consegui ouvir. Ela colocou a situação aqui, gente, que eu acabei de ler? Colocou sim. Colocou a situação, né? Como que ela colocou essa situação aqui, gente? Vamos ver lá, olha. Então, ela colocou o tema, tá bem aqui, ó, ela colocou um título, ela criou de uma maneira, ela fez um combate aí de uma maneira criativa. Por quê? Porque ela viu que o povo não estava se interessando muito. Então, olha só que legal. Porque às vezes a gente vê umas coisas assim mirabolantes que são fora da realidade. Eu fui lá, tive uma ideia e todo mundo ficou alegre e quis ajudar no combate à dengue. Não, não é assim. A gente sabe que as pessoas são meio relutantes. O que é relutantes? Às vezes não querem, nem tem preguiça, não querem fazer, nem todo mundo tem consciência. Então, para conscientizar as pessoas, ela teve essa ideia, porque ela percebeu que as pessoas não estavam querendo. Então, ela colocou isso no texto dela, trouxe para a nossa realidade, foi criativo, entendeu? Então, tem uma criatividade ali. Tem todos os elementos da narrativa, vamos observar se tem os elementos. Ó, tem título,
guerra contra o mosquito, né? Então, aqui tem narrador em primeira pessoa? Tem. O narrador é protagonista, ela não fala se é menino ou se é menina, né? Isso também não importa. A gente está vendo aqui que parece que é menino, porque ela fala sozinho. Tá vendo aqui? Sozinho, tá? E aí, então, ela colocou um narrador protagonista, que é um homem, que é um menino, né? Um homem que estava na escola ainda, né? Um menino. Então, tem o meu narrador protagonista em primeira pessoa, como o texto está pedindo. Estou dentro da temática combate ao mosquito, Aedes aegypti. Estou dentro da temática. Estou dentro do comando. Criei uma situação que envolve a comunidade de maneira divertida no combate, né? Eu tenho outros personagens? Tem personagens secundários que são outras pessoas, ó, vizinhos, né? Que ela colocou ali. Então, são os personagens secundários. O tempo, olha, hoje, enquanto eu voltava da escola, né? Então, ela está marcando aqui tempo cronológico. Precisa ter uma marcação de um tempo cronológico ali. Tem o tempo psicológico? Se a gente for observar aqui, ó, tem sim um tempo psicológico, né? Porque ela está falando que ela está passando ali, ela observou, ele observou, né? Como é que estava a questão do lixo, né? E que isso teve uma conscientização ali da parte dele, né? Mas eu não posso mudar sozinho. Se sentiu ali que estava sozinho. Então, tem essa questão do tempo. Enquanto estava caminhando, teve essa reflexão aí e viu que, poxa, estava tudo sujo, tudo daquele jeito, terreno baldio, a praça cheia de lixo. Se sentiu sozinho para mudar aquilo, né? Dentro daquele espaço de tempo ali, dentro daquele espaço que ela estava também, né? Que ele estava. Então, é uma questão do tempo psicológico, né? O que ela pensa, o que ele pensou? Vou fazer tal coisa ali, folheto, não adiantou muito bem. Depois foi lá, fez a festa, né? Promoveu, publicou no YouTube, depois fez a festa, tal, né? E aí depois colocou lá, ó, estou muito feliz. Depois de 2 meses, não tinha mais a dengue e a chikungunya. E ele estava muito feliz, né? Então, assim, tem a questão ali dos sentimentos dela depois de que passou aquele tempo, ficou feliz com a situação que aconteceu, com o que que ele promoveu, né? Então, isso também é uma marcação de tempo psicológico, está mostrando como que ele se sentiu, né? Depois daquele tempo ali. Então, ele primeiro marcou o tempo cronológico, depois marcou o tempo cronológico de novo, depois de 2 meses, para falar um pouquinho do tempo psicológico. Falou um pouquinho desse tempo psicológico, e muito pouco, mas falou dos sentimentos do personagem. E isso é bacana, né? Às vezes tem tema que a gente pode trabalhar mais, o tempo psicológico, e tem temas que a gente trabalha menos, né? Mas olha lá, vamos ver o restante ali. Então, eu tenho tempo, narrador, personagens, né? Eu tenho espaço? Tenho. Olha lá, ó. Hoje, enquanto eu voltava da escola, passei novamente pelo terreno baldio e pela praça cheia de lixo. Então, aqui ela estava na rua, passando por esses lugares, ó. Só que dessa vez, cadê aqui? Só que dessa vez reparei em todos os lugares que o mosquito Aedes aegypti poderia se reproduzir. Então, ela estava passando por esses lugares aí no bairro dela. Tá? Isso aqui é um espaço, né? Depois, o que ela fez? Ela produziu lá a festa, né? Para que as pessoas que ensinasse isso. Então, ela colocou esse espaço aqui, nessa questão aqui de terreno baldio, né? A praça,
o bairro dela, isso daqui é o espaço. Então, eu tenho espaço também, tá? Então, veja lá, tá todos os elementos da narrativa aí. Eu tenho também o clímax. Vamos ver se a gente consegue encontrar o clímax aqui, ó. Hoje, enquanto eu voltava da escola, passei novamente, aqui ela já vai introduzir o tema. Aprendi tudo sobre a dengue, não poderia mudá-lo sozinho, então pedi ajuda dos meus vizinhos, alguns concordaram, mas a maioria nem respondeu, né? Então, assim, ó, aí ela pediu ajuda, mas a Maria não respondeu, continuou tudo na mesma. Comecei fazendo vídeos e entregando folhetos. Depois, eu e alguns moradores limpamos o terreno baldio e a praça. Para não sujarem novamente, eu pesquisei muitos casos de dengue em nossa moradia e publiquei no YouTube. Ela fez várias coisas, mas por enquanto está tudo por aqui ainda, tá? Depois, muitos vizinhos começaram a ajudar, até que eu tive uma ótima ideia. Aqui está o meu clima, pessoal. Tá vendo? É o momento alto da narrativa. Por quê? Porque os vizinhos começaram a ajudar e ela viu que eles começaram a se engajar, mas ela queria mais gente ainda engajada. Aí foi que ela teve a ideia de promover a festa. Então, aqui a gente tem o ponto alto da redação. Foi aqui que o pessoal realmente foi engajado na luta contra o combate à dengue, combate à dengue, e ela conseguiu mais pessoas, mais adeptos. Então, ó, até que eu tive uma ótima ideia, tá aqui o meu clímax, né? Aí foi, daqui ela fez a festa e ela fez o desfecho depois aqui, ó, né? No último parágrafo. Nosso bairro melhorou bastante. Aqui ela fez o texto, ela fechou. Essa redação, gente, se não fosse por esses errinhos aqui, ó, dá uma olhada. Veja que não, ela não comete erro de ortografia. O que é erro de ortografia? Escrever palavra errada, de maneira errada. Verbo errado, né? Não tem nada, tudo colocando no plural. Verbo concordando com o sujeito, né? Não tem nada que esteja desconcordando, nada, nem de pronome, nada, 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 né? Ó, muitos vizinhos começaram, às vezes a gente vê, muitos vizinhos começou a ajudar. Então, não tá tudo certinho, ó. Sujeito concordando com o verbo, tal, tudo, não tem uma palavra escrita errado, a não ser esta aqui, ó, que ela colocou lá no final. Nosso bairro melhorou bastante e agora não temos nenhum caso de dengue, chikungunya e zika há 2 meses. E estou muito feliz. Esse A aqui que ela escreveu errado, que esse A é do verbo haver, né? Então ele é um A com H e acento. Foi a única palavra que ela escreveu errado. E aí ela esqueceu de mudá-lo ali, ó, aquele acento ali, e uma vírgulazinha depois desse assim. Essa redação tirou 98. Ela poderia ter tirado 10, se não fosse somente esses errinhos aqui, porque está tudo certinho. Agora, vamos contar quantos parágrafos foram colocados nessa redação aqui? Olha lá, a gente tem um parágrafo, ó, marcação de parágrafo, tenho 2, tenho 3, tenho 4 e tenho 5 parágrafos. É isso aí, gente. Nossa redação tem que ter de 4 a 5 parágrafos. Mais do que isso, a gente está distribuindo errado. Então, é entre 4 e 5 parágrafos. Se eu colocar 6, tem parágrafo ali que deveria estar junto, tá? Porque não tem muitas linhas para vocês fazerem tantos parágrafos assim. Como que eu vou dividindo os parágrafos? Conforme a minha ação vai mudando, eu vou dividindo em parágrafos, né? Então, assim, se ela quisesse aqui, ó, ela poderia ter deixado esse parágrafo segundo junto com o primeiro, porque ainda está falando do mesmo tema, ainda está falando da mesma ação. Olha, hoje, enquanto eu voltava da escola, passei novamente pelo terreno baldio e pela praça cheia de lixo.
Só que dessa vez, reparei em todos os lugares que o mosquito Aedes aegypti poderia se reproduzir. Aprendi na escola tudo sobre a dengue, a zika e a chikungunya e resolvi mudar meu bairro. Aí no segundo parágrafo ela continua. Não poderia mudá-lo sozinho, então pedi a ajuda dos meus vizinhos, alguns concordaram, mas a maioria nem respondeu. Se quisesse ter pego este parágrafo aqui, ter deixado junto com este logo aqui, poderia também. Não estaria errado, tá? Aí eu ficaria com 4 parágrafos, não teria problema. Mas ela dividiu aqui, né? Não tem problema também, gente, não ficou fora da organização. Mas eu poderia ter colocado junto, porque eu ainda estou falando que eu passei pela praça, pelo terreno, né? Que eu aprendi na escola e que eu não consigo mudar sozinho, mas que pedi ajuda. Aí aqui, ou eu poderia ter feito o seguinte, ó. Quando eu coloquei esse parágrafo aqui, não poderia mudá-lo sozinho, então pedi ajuda dos vizinhos, eu poderia ter colocado esse terceiro parágrafo junto com esse, logo depois do ponto. Ó, comecei fazendo vídeos e entregando folhetos. Depois eu e alguns moradores limpamos o terreno baldio e a praça, para não sujarem novamente. Eu pesquisei muitos casos de dengue em nossa moradia e publiquei no YouTube. Eu poderia ter colocado este terceiro parágrafo logo depois desse ponto aqui onde tem a palavra deu, ó, respondeu, aliás, né? Por quê? Porque está falando do engajamento dos vizinhos e já está falando que o protagonista ali fez vídeos, entregou folhetos, tentando engajar os vizinhos. Então, eu poderia ter colocado esses dois juntos também. Ficariam 4 parágrafos, não teria problema nenhum, tá? Aí, no quarto parágrafo, ela vai colocar, é aonde ela vai colocar o clímax. O clímax, gente, ele tem que estar entre o terceiro e o quarto parágrafo. Você não vai poder colocar o clímax no último parágrafo. Por quê? Porque o clímax é o momento alto da ação do teu texto. É dali que você vai colocar o desfecho, né? Então, o desfecho tem que ser no último parágrafo, certo? O meu último parágrafo é o final do meu texto, é o desfecho dele. Eu tenho que fazer um parágrafo, só um parágrafo, para colocar o meu final, que é o último. Tem que ser um parágrafo inteiro para isso, tá? Então, você não pode colocar o teu clímax lá. Como que você vai colocar o momento alto do teu texto no final do texto? Não pode, está desorganizado o teu texto. Então, você vai colocar entre o terceiro e entre o quarto parágrafo o teu clímax, que é aquele momento alto da ação, né? Então, tem que ficar bem no meio do teu texto aqui. Aí ela continua lá, ó. Muitos vizinhos começaram a ajudar, até que eu tive uma ótima ideia. Olha o clímax aqui. Fazer uma grande festa com brinquedos com o tema Combate ao Mosquito. Assim poderia ensinar as crianças sobre essa guerra contra o Aedes aegypti. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Foi super legal, ela foi super criativa, colocou aqui essa criatividade. Poderia ter escrito um pouco mais? Poderia, porque olha lá, quantas linhas nós temos? Nós temos 20 linhas. Estão vendo aqui? Quanto que a redação pedia? De De 20, 20 a 30 linhas. de 20 a 30 linhas. Então, ela fez o mínimo possível de linhas. Mas veja que ainda tirou uma nota muito boa, porque está tudo que está pedindo aqui e ainda teve criatividade. O texto dela foi curto, foi justinho, foi direto, objetivo. Ela não ficou ali colocando muita coisa, né? Porque às vezes vocês tem aluno que se coloca muita coisa, tem candidato que se coloca muita coisa, se perde nas coisas. Acontece. Então, tem aluno que gosta de fazer um texto mais curto. Tem como a gente fazer um texto mais curto, tirar nota alta, professora? Tem, esse aqui é um exemplo deles. Está tudo que foi colocado lá pedindo, e está um texto criativo. Ficou legal. Então, não tem por que tirar menos nota. Entendeu? Mas assim, eu gosto de escrever um pouco mais. A gente sabe que tem alunos que gostam de escrever, que gostam de fazer história. Tem. Ainda mais, às vezes, naquele dia está inspirado, né?
Está inspirado porque aprendeu direito o ano inteiro lá, que é o jeito que faz a redação. Mas eu tô com umas ideias bem criativas, assim, digamos, no dia, né? Então, eu quero escrever um pouquinho mais. Eu posso escrever mais 10 linhas aqui, gente. Então, se eu quisesse, o que eu poderia fazer aqui nesse texto? Olha lá, ó. Antes de colocar o desfecho, no último parágrafo, quando o narrador aqui disse que teve a ótima ideia de fazer uma grande festa com brinquedos, com o tema combate ao mosquito, assim poderia ensinar as crianças sobre essa guerra contra a AIDS, ela poderia ter, a partir daqui, neste mesmo parágrafo, desenvolvido mais linhas e ter escrito como é que foi essa festa. O que ela fez nessa festa? Como que ela promoveu essa festa aí, com brinquedos? Que tipo de brincadeira que ela fez, e aí depois ela deu brinquedos para as crianças, brincadeiras educativas, né, que ensinavam as crianças, olha, vamos todo mundo aqui fazer de conta que tá cheio de mosquito aqui. Vamos limpar tudo. Quem limpar primeiro e não encontrar nenhuma sujeira, nenhum mosquito, ganha um determinado brinquedo. Coisas assim. Ela poderia ter feito, né? Ter contado como que foi essa festa, ter desenrolado como que foi essa festa aí, né? Falado um pouco mais dessa festa dentro dessas 30 linhas, se fosse o caso. Só que, continuando a escrever bem, com a pontuação boa, não fugindo do tema e continuando com criatividade. Se quisesse, poderia, tá? Ia tirar uma nota alta do mesmo jeito. Então, assim, é uma redação menor e tá tudo que tá pedindo, tá? E cuidou aqui com a escrita, gente. Cuidou com a escrita. Então, olha lá. Vamos ver, no primeiro parágrafo, o que ela fez? Ela introduziu um tema. Então, o meu primeiro parágrafo, eu vou introduzir o tema. Se eu ficar divagando, eu perdi um parágrafo inteiro, não coloquei o tema. Pessoa que vai ler a minha redação para dar nota, vão perder um parágrafo inteiro, com tantas linhas, que não falou a que veio. Não falou sobre o tema. Então, ali você já perdeu, só enrolou, entendeu? É enrolação. Já vai direto no tema, olha, já está falando do combate ao mosquito, né? O próprio título já tem ligação com o resto do texto também, né? Guerra contra o mosquito. Então, olha, hoje, enquanto eu voltava da escola, passei novamente pelo terreno baldio, pela praça cheia de lixo. Até aqui, a gente não descobre o que está falando. Só que dessa vez reparei em todos os lugares que o mosquito Aedes aegypti poderia se reproduzir. Aí ela vai explicar, ó, aprendi na escola tudo sobre a dengue, a zika, a moto, e a chikungunya, e resolvi mudar o meu bairro. Então, tá vendo? Ela já introduziu no primeiro parágrafo o tema, o tempo e o espaço. As três coisas. Ela já foi trabalhando ali o tempo cronológico, marcou o tempo cronológico com o hoje, né? E o espaço também, que era o lugar onde ela estava indo. Ela começou lá. Continuou. Não poderia mudá-lo sozinho, então pedi ajuda dos meus vizinhos. Alguns concordariam, mas a maioria nem respondeu. Aqui ela continuou com a ação, tá? Ela está desenvolvendo a ação para chegar naquele momento que ela vai realmente conseguir a ajuda de todos com a ideia da festa, tá? Então, olha lá, o restante dos meus parágrafos vão continuar com as ações dentro do tema até eu chegar no meu momento mais alto, que é aquilo que está pedindo realmente o texto, tá? Então, olha lá, comecei fazendo vídeos, entregando folhetos, depois eu e alguns moradores limpamos o terreno baldio e a praça, para não sujarem novamente. Eu pesquisei muitos casos de dengue em nossa moradia e publiquei no YouTube. Isso está aqui no terceiro parágrafo. Então, ela continua falando como que ela estava tentando engajar aqueles moradores, aquele pessoal, né?
Aí continua, no quarto. Muitos vizinhos começaram a ajudar, porque o pessoal começou a ficar motivado pelas ações dela. Aí ela vai colocar o clímax no quarto parágrafo ali, ó. Até que eu tive uma ótima ideia, fazer uma grande festa com brinquedos com o tema Combate ao Mosquito. Assim, poderia ensinar as crianças sobre essa guerra contra o Aedes, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, aqui está o clímax do texto, do momento alto, que ela conseguiu aquilo que ela queria das ações. E aí, daqui para baixo, se ela quisesse, ela poderia ter falado um pouco mais dessa festa, e aí depois ela ia para o desfecho. Nosso bairro, olha, agora ela vai fechar o texto de uma maneira muito boa. Nosso bairro melhorou bastante, e agora não temos nenhum caso de dengue, chikungunya e zika há 2 meses e estou muito feliz. Marcou aqui o tempo de novo, fechou, que o resultado foi positivo das ações que ela teve, do engajamento que ela teve com a comunidade. Então, olha, gente, o texto redondinho, a gente fala, texto circular, não tem nenhuma peça solta, não tem nenhum parágrafo solto. Vejam que o primeiro parágrafo tem ligação com o segundo tem ligação com o terceiro tem ligação com o quarto e o quarto tem ligação com o quinto. É uma progressão, a coisa foi progredindo até que ela teve a ideia de promover a festa e depois ela concluiu dizendo que depois daquilo, do engajamento de todos, tudo melhorou muito, né? Não tinha mais a doença, já fazia 2 meses, nenhum caso. Então, ela fechou o texto dela ali bonitinho. Esse aqui é um exemplo de texto, então, que a gente precisa ter, tá? Com a ressalva de que poderia ter feito mais um parágrafo falando um pouco dessas ações na festa e depois concluído aqui. Mas é um exemplo de texto mais curto, do qual está com uma nota excelente. Aí, digamos aqui, gente, você fez esse texto aí, tá? E aí você vai pegar as anotações lá da prova que você fez. Vai verificar. Vamos ver lá. Eu criei a situação, deixa eu ver. Eu criei a situação que o narrador em primeira pessoa vai engajar a comunidade no combate à dengue. Criei. Eu fiz toda a minha redação dentro disso aqui, né? Aí depois, diz lá que o narrador tem que ser em primeira pessoa? Sim. Coloquei título? Sim. Escrevi de 20 a 30 linhas? Sim. Tem os elementos da narrativa. Deixa eu ver se eu coloquei todos os elementos narrativos aqui. Vamos lá. Tem narrador? Tem, marcado na primeira pessoa. Eu tenho tempo? Tenho. Coloquei tempo cronológico. Hoje, e depois aqui, 2 meses. Há 2 meses. Tenho tempo cronológico. Coloquei tempo psicológico? Coloquei pouco, mas coloquei, né? Aqui, ó. Não poderia mudá-lo sozinho, né? Depois aqui, fiquei feliz, né? Então, assim, estou falando um pouco dos meus sentimentos. Depois desses 2 meses aqui, me senti muito feliz. Aqui nesse primeiro parágrafo, fala que o protagonista estava voltando da escola e estava observando aquela sujeira, né? Aquilo estava causando um certo mal-estar nele, a gente percebe. Isso aqui é um pouco de tempo psicológico também. Por isso é que ele teve as ideias de engajar a comunidade para resolver aquele problema. Isso aqui é um pouquinho do tempo psicológico. Tem, tá um pouquinho, mas tem, né? Eu tenho espaço? Tenho espaço. Estava voltando da escola, terreno baldio, praça, né? Depois aqui, multirão pelo bairro, pelos terrenos, por tudo aqui. Eu coloquei espaço. Tem o meu clímax? Tem. Aqui, a partir daqui, do momento alto da ação principal, até que eu tive uma ideia, é que aí o meu texto se desenrolou, né? A ideia principal daqui, ó, até que eu tive uma ideia, fazer uma grande festa com os brinquedos. Então, eu coloquei o meu clímax. A partir daqui é que realmente os moradores se engajaram. E aí, depois eu fiz o meu desfecho. Meu desfecho está costuradinho junto com o resto do texto? Está. Então, eu tenho todos os meus elementos da narrativa aqui.
Isso, digamos que a gente está observando ali no nosso papel. Aí vou olhar se eu escrevi coisas erradas, né? Olha quanta coisa que eu tenho que ver. Escrevi palavra errada aqui, tem vírgula, tem alguma coisa que não está legal. Vou reler o meu texto, vou ler ele de novo, né? Ó, alguém colocou, colocou uma linha vermelha aqui que não estava. Poderei mudá-lo sozinho, então pedi dos meus vizinhos, tal, ó. Aqui ela não observou, tá? Tinha um acentinho, mas ela observou se tinha alguma coisa de errado aqui. Tá faltando vírgula, tá faltando alguma coisa, ó, aqui ela não olhou também, ou passou despercebido, mas só foram coisas mínimas, olha, foram 3 errinhos só de acentuação, de pontuação e de ortografia, mas não tem nenhum problema gramatical nesse texto aqui. Está tudo muito corretinho, está tudo verbo combinando com sujeito, concordância, coesão, coerência, tudo certinho. Então, é isso que a gente precisa fazer. Está tudo certo? Está. Agora sim, eu vou pegar o meu texto e vou passar a caneta na folha definitiva. É assim que a gente faz, gente. Ok? Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não. Nada? Vocês entenderam direitinho? Deixa eu ver quem está na minha aula hoje, que eu vou perguntando. Prof, Diga. olha só, eu não cheguei agora, mas eu cheguei um tempo atrás, mas eu cheguei um pouco atrasada. Então eu é que me perdi quando a senhora estava falando de redação, essas coisas. Você pode fazer um resumo rapidinho? Para mim entender certinho o que eu vou fazer? Você chegou que horas? Acho que era umas 7h13 por aí. Lá no começo, você perdeu uns 15 minutos. O que eu estava comentando com vocês? Que o que a gente fez hoje, nós verificamos qual é a organização da redação, como que eu faço esses parágrafos, como que eu desenvolvo a minha prova de redação dentro dos parágrafos. Como que eu vou colocar em cada parágrafo? O que eu vou colocar em cada parágrafo? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Como que eu vou organizar o meu texto? Foi isso que a gente viu hoje. Então, eu peguei uma prova, você chegou a ver a prova lá quando eu li? Eu peguei a prova do Colégio Militar, que estava pedindo para fazer uma redação dentro desta proposta aqui. Então, a gente leu a prova, aí nós vimos tudo que estava sendo solicitado, tudo que estava sendo pedido para essa prova, né? A situação, o tipo do narrador, o que o narrador tinha que fazer, né? Envolver a comunidade de uma maneira criativa no combate à dengue. Essa era a situação. E aí pedia que fizesse de 20 a 30 linhas, que tivesse título, né? Que não escrevesse a lápis na cor definitiva, né? Que se atentasse com o tema, que tivesse os elementos da narrativa, que são aqueles elementos essenciais que eu acabei de falar. Então, a gente foi vendo que ela colocou tudo isso aqui e como que ela organizou o tema, a redação. O que ela colocou no primeiro e no segundo parágrafo? O que ela colocou no terceiro, no quarto e no quinto? Como que ela distribuiu esses elementos da narrativa aí? Então, é isso que a gente viu, a organização do texto. Ok, pessoal? Ok, Certo? obrigada, prof. Certo. Qualquer coisa, minha querida, depois dá uma olhadinha mais tarde, quando surgir o link, vocês têm revisto as aulas, às vezes, quando vocês têm alguma dúvida, ou quando vocês perdem? Eu geralmente não preciso. Então, tá ótimo. Se precisar, tá, gente? Vai estar lá. É sempre colocado no grupo. Só que como é que vocês fazem? Olhem no grupo lá, vai ter um link. É a Malu quem coloca.
Aí ela coloca a data e está escrito lá, por exemplo, o nosso vai estar organização, paragrafação e organização do texto, redação, dia 13 de setembro. Aí vai ter o link. Vocês clicam naquele link, vai direto para o canal do YouTube, que vai estar a aula todinha gravada. Desde o início, quando eu começo a explicar, eu começo a gravar só quando eu começo a explicação, né? Até o final da aula. É assim que a gente faz, tá? Então, aí, se perdeu alguma parte da aula, ou se quer, ou se quer rever, né? Algumas coisas lá, ou se perdeu a aula também, pode assistir, vocês vão lá e rever. Eu não sei como é que tá, gente, com os outros professores, deixa eu fechar aqui já, para ver o rostinho de vocês. Eu não sei, gente, como é que tá com os outros professores, mas eu acredito que o pessoal já tenha terminado essa parte aí da redação, tá? E eu sempre me prolongo mesmo até ficar bem mais próximo da prova, porque são muitas coisinhas, né? Vocês viram que é como se fosse construir um texto, é muita coisa para a gente ver, né? Então, assim, gente, é uma prova muito importante para quem vai fazer, espero que todos vocês façam o concurso. É uma prova muito importante, é aquilo ali que decide quem entra e quem não entra. Eu sempre falo, desde o início do nosso curso, que é a redação, quem coloca para dentro do colégio militar ou de outra prova que vocês forem fazer em outro colégio também. Por quê? Porque se vocês passam na primeira fase lá, da matemática e do português, não foram muito bem, o que vai salvar vocês? É a redação. É a última prova que vai colocar para dentro ali. Então, assim, 1, 2, 3 pontos faz uma diferença enorme. A gente tem visto que tem alunos que chegam lá na redação por conta de umas vírgulas de décimos, eles ficam para fora. Então, assim, é a parte mais importante mesmo da prova para entrar. É ela quem define quem entra. Então, vale a pena que vocês deem o máximo de vocês. Sabe quando a gente sai cansado da prova? É assim que tem que ser. Porque quando a gente faz concurso, não tem como a gente não sair cansado de uma prova. Vocês ficam horas em cima dela, sai cansado mesmo, é cansativo, é um esforço, mas para todo esforço tem ganhos, né? Ah, eu não consegui passar, professora, me esforcei demais, estudei o ano inteiro e não consegui passar. Gente, nem sempre é culpa sua, né? Porque você se esforçou menos. A gente tem alunos que se esforçaram muito mesmo. Mas o que que acontece? São pouquíssimas vagas para muita gente fazer a prova. Aqui, ó, Ana e Caroline estão com o microfone ligado. Então, gente, às vezes não é, porque assim, se tivessem mais vagas, mais entrariam, né? Então, nem sempre é por conta do desempenho de vocês, porque vocês se esforçaram bastante. A gente sabe que tem alunos que se esforçam muito, que estão desde o começo do ano se esforçando muito. E nós temos alunos aí com nós que estão conosco já há 2 anos, há 3 anos se preparando para fazer essa prova. Hoje estão estudando em colégios particulares, ganharam bolsa dos colégios particulares e continuam no nosso curso e continuam tentando entrar no colégio militar, né? Então, assim, é difícil mesmo, gente, mas nós temos alunos que já foram aprovados, que se dedicaram, que foram muito bem na redação, foram muito bem nas outras provas. Então, é uma questão de dedicação, principalmente nessa prova aí, tá? Porque depende muito do desempenho escrito de vocês, da criatividade, do jeito que vocês vão escrever, né? Tudo isso que eu expliquei para vocês, vocês viram que demora. Anotar tudo que vocês têm que anotar, né? E depois ainda passar limpo ali, verificar se está tudo certo, ser criativo, observar os elementos da narrativa, ver se está tudo escrito direitinho. Então, assim, é trabalhoso, gente, mas se vocês fizerem tudo que está sendo pedido de uma excelente maneira, a nota de vocês não tem por que ser baixa.
né? Veja, essa redação que eu acabei de mostrar para vocês. Poderia, como eu disse, ter escrito ainda mais um parágrafo ali falando daquela festa, né? E não escreveu. Então, mesmo assim, tirou uma nota muito alta, porque estava tudo que estava sendo pedido ali. Então, é isso que vocês precisam observar, vocês precisam se atentar para escrever, tá, gente? Então, olha, não dá tempo, que agora são 8h15, da gente começar a escrever uma redação aí juntos, tá? Não vai dar tempo. Então, a gente fecha a nossa aula sobre narrativa hoje. E aí, a partir da semana que vem, nós vamos começar a ver aí algumas coisas pontuais do português, tá? Por quê? Porque a gente recebe as redações e verifica que está cheio de erros de ortografia, erros de concordância. Lembra que eu falei ali do verbo, do sujeito com o verbo? Tem gente que coloca o sujeito plural com o verbo no singular. Muita palavra escrita errada, muita falta de concordância, muita falta de acentuação, muita falta de pontuação. Pontuação e acentuação é uma coisa que precisa ser bastante treinada entre vocês. Então, a gente tem esse tempinho agora sobrando até chegar à prova, é isso que a gente vai ver, tá? E aí, antes, gente, uma semana antes, uma aula antes, eu vou fazer uma revisãozinha geral de tudo que, uma aula, assim, uma revisão geral de tudo que a gente viu da narrativa, para vocês irem para a prova com tudo fresquinho na cabecinha de vocês. Tá certo, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma Não, coisa? prof. Tudo certo, então? Sim. Então tá, gente. Então hoje a gente termina um pouquinho mais cedo, tá? A nossa tá indo até 8h30, mas a gente já acabou e não tem como a gente ficar aqui mais 10 minutos, porque não dá para escrever a redação em 10 minutos, tá bom? Então, gente, uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa que vocês precisarem, alguma dúvida, podem conversar comigo, me mandem mensagem no particular, que a gente vai conversando, tá? Uma boa aula aí com o professor João e um bom dia para vocês, gente. Beijos, fiquem com Deus. Beijo, prof. Beijo, queridos. Até mais. Até semana que vem.